Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a primeira aula do nosso primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, você acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química e Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, orientações de estudos e uma série de listas de exercícios, todas com gabarito, as quais você faz o download e tenta resolver no conforto do celular, e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas das listas. Pessoal, essa é a nossa primeira aula, né? Então a introdução aí do nosso projeto. Essa aula, na verdade, já havia sido gravada aí no início de 2016, porém com uma qualidade de áudio, uma qualidade de vídeo um pouquinho pior do que eu tenho hoje. Então, a partir de agora, né, nós estamos aqui no início de 2017, eu vou regravar essas aulas aí que foram postadas inicialmente aí em 2016, para que a gente tenha aí um padrão de qualidade superior no nosso site. As aulas antigas, se você quiser dar uma conferida, tal, quiser lembrar, se por um acaso você é um frequentador aqui do nosso canal, você vai acessar uma nova playlist. Eu vou ter uma playlist agora de aulas antigas. À medida que eu for substituindo as aulas, a aula antiga vai para a playlist de aula antiga e a aula nova entra na playlist do bloco 1, 2, 3 ou bloco 4, que são as dicas do amigo, beleza? Pessoal, a nossa primeira aula, né, uma aula de introdução, a gente vai responder a pergunta, na verdade não o que é química, na verdade o que a química estuda. É isso que a gente tenta responder aí ao longo desta aula. E para falar um pouquinho de química, a gente precisa voltar um pouco antes e falar um pouco sobre ciência. Pessoal, essa é uma palavrinha que está no nosso cotidiano. Quando você vai, não só no cotidiano escolar de vocês, mas quando você vai assinar um documento, né? Você lê lá todo o documento, um contrato, alguma coisa, e no final está escrito assim, ciente. E aí você assina. Pessoal, estar ciente de alguma coisa, ter ciência de alguma coisa, significa que você tem o que a respeito daquela coisa? Significa que você tem conhecimento. Então a gente pode associar a palavra ciência a conhecimento. E esse conhecimento ele vem sendo acumulado pelo homem ao longo dos anos. Então lá na antiguidade você tinha pouco conhecimento, tinha pouca ciência. À medida que o ser humano foi descobrindo, né, como viver em sociedade, descobrindo os fenômenos naturais, descobrindo as formas de linguagem, descobrindo a ciência matemática, ele vai acumulando esse conhecimento vai ficando grandão, difícil de uma pessoa dar conta de tudo sozinho, e ele começa a ser separado, né? Acho que a primeira grande separação, e a gente hoje tem isso muito claro por conta do Enem, o Enem traz essa linguagem, né? Então você tem lá as ciências da natureza, ou seja, ciências naturais, que se ocupam de estudar os fenômenos naturais, você tem as ciências humanas, que busca estudar aí as nossas relações humanas, né? Você tem as ciências da linguagem, né? Linguagem também é uma ciência, então você tem a linguagem nacional, a linguagem nativa, e você tem também a língua estrangeira, né? E a gente tem a ciência, vamos dizer assim, a ciência exata, que de exata não tem nada, que é a matemática, uma ciência maravilhosa com muita filosofia embutida. Então a gente tem aí basicamente essas 4 grandes áreas do conhecimento. Todas elas são ciência, porque todas elas são acúmulo de conhecimento. Dentro das ciências da natureza, a gente tem basicamente 3 disciplinas, 3 vertentes: química, física e biologia. Então essas 3 disciplinas fazem parte do eixo aí das ciências da natureza, a qual a química é a nossa grande área de estudo. Tudo bem? Pessoal, quando a gente fala em evolução, em histórico da ciência, eu podia gravar um bloco só disso, a gente podia ficar falando meses ou até anos sobre o assunto, uma vez que essa história da ciência ela é muito rica. Como a gente está falando de um curso de química para ensino médio, preparatório para vestibular, então a gente escolhe alguns tópicos, alguns pontos nessa evolução para a gente poder discutir um pouquinho. E o primeiro ponto que a gente escolhe é o domínio e uso do fogo. Pessoal, o que acontece? O fogo basicamente foi a primeira transformação química que o homem dominou. Ou seja, o homem via aquilo lá, via que de repente num campo muito seco, num local de pastagem seca, né, onde você tem lá folhas, você tem gravetos, muito sol batendo, ali a gente consegue ter uma reação química que produz fogo. Esse fogo
o homem percebe, muito provavelmente por tentativa e erro, o cara foi lá, colocou o dedinho lá e viu que aquilo causava uma certa dor, viu que aquilo lá também podia trocar, mudar, né, transformar o sabor dos alimentos, e viu que aquilo esquentava ele. Então o homem da antiguidade percebe tudo isso e tenta ele mesmo produzir o fogo. Quando o homem domina o fogo, ele tem vários e vários benefícios. O primeiro benefício que a gente destaca aqui é o benefício relacionado à segurança. Pessoal, nenhum animal, nenhum predador chega perto do fogo, porque se chegar perto do fogo vai se machucar. E o homem percebe isso, então ele usa o fogo para poder ter um pouco mais de segurança. De repente um predador, que poderia ser um caçador do homem, né, um animal que o homem não teria igualdade numa briga, numa luta, numa disputa, com o fogo o homem já passa a ter uma certa vantagem sobre este animal, sobre este predador. Um outro detalhe é com relação à alimentação. E pessoal, aqui é interessante a gente notar que não é pela alimentação em si, nossa, fica com um sabor melhor. Realmente eu acho que uma carne assada é muito melhor do que uma carne crua. Mas aqui no caso a gente foca nessa alimentação não pelo sabor em si, mas pela preservação da qualidade do alimento. Então se você vai lá comer uma carne crua, que tem de repente um micro-organismo, pode causar alguma doença, e você assa essa carne, a grande chance, a grande probabilidade desse micro-organismo, desse agente patogênico morrer, porque não resiste a altas temperaturas. Então isso aqui, né, alimentar-se de produtos, ou seja, de comida assada, de carne assada, prolonga um pouco mais a vida do homem, e se prolonga a vida dele, ele tem mais tempo para acumular conhecimento. E um último benefício do fogo é com relação ao conforto, Em uma noite muito fria, você poderia ter gente morrendo de hipotermia. E quando você está lá dentro da sua caverna com alguma fogueira, alguma coisa, além de você proteger de não entrar nenhum predador dentro da sua residência, você ainda tem um conforto lá, porque a temperatura sobe, fica mais agradável para você poder estar aí no seio da sua família, ou seja, lá junto com os seus pares, tudo bem? Então, domínio e uso do fogo melhorou tudo isso aqui, e isso é bastante cobrado, quando a gente fala de história da ciência, geralmente eles usam aí a história do domínio e uso do fogo. Um outro ponto muito interessante, pessoal, nesse desenvolvimento que eu gostaria de destacar aqui, é com relação à agricultura. Por que a agricultura é um ponto de destaque nessa evolução da nossa ciência química? Porque à medida que o homem começa a desenvolver técnicas de agricultura, ele começa a entender o que a gente chama aí de ciclos da natureza. Então, esses ciclos da natureza são muito importantes para que o homem possa interferir nesses ciclos e que ele possa aproveitar esses ciclos ao seu favor. Ou seja, o homem, nesse momento, quando ele entende os ciclos da natureza, ele entende a importância da água, então ele começa a se estabelecer perto dos rios, começam a se formar as cidades e o homem passa a conviver melhor em sociedade. A gente começa a criar as primeiras sociedades aqui. Por quê? Porque o homem não precisa mais ficar se deslocando, Ele vai para um lugar, ele arranca tudo que a natureza deu ali, ele caça ali, terminou, tirou todas as coisas de lá, ele vai para outro lugar. Agora, como o homem domina as técnicas de agricultura, ele pode continuar no lugar e continuar extraindo, porque ele sabe que a natureza, ela se estabelece em ciclos. Então, por exemplo, eu arranquei lá algum fruto, alguma coisa, se eu pego a semente desse fruto e planto e trato de maneira adequada, dali um tempo eu vou poder colher novamente esse fruto. Então eu começo a explorar melhor o lugar, por isso que eu dou esse destaque aí para a agricultura. O uso dos metais, isso é muito cobrado em vestibular também, porque antigamente até a parte da história, quando eu estudei história, lá na década de 90, era dividida em idade dos metais, Hoje a gente sabe que tem outras divisões, mas antigamente era dividida em idade dos metais. Aqui eu destaco 4 pontos, que são 4 pontos importantes que você saiba que eles têm uma ordem cronológica, Não é necessário que você decore data, nada disso, mas é importante que você saiba que tem uma
uma certa ordem. Então, quando a gente fala em metais, a primeira coisa que a gente pensa era o uso dos metais nativos. Aqueles metais que eu encontro na natureza na forma metálica mesmo. Aqui dos metais nativos, a gente pode destacar ouro, prata, cobre, que são os metais que a gente vai ver mais lá para frente no bloco 2, que são os tais dos metais nobres. Eles não sofrem oxidação com facilidade. A gente encontra eles na forma reduzida, ou seja, na forma metálica, tudo bem? Então, o uso dos metais nativos. Na sequência, o que o homem percebe? O homem percebe que ele também pode extrair metais a partir de rochas, ou seja, a partir de certas rochas, né? A gente não fala pedra porque o professor de geografia fica doente com isso. A partir de certas rochas, a gente pode, por aquecimento, extrair alguns metais. Então, nesse ponto, a gente destaca aí o início da metalurgia. E qual foi o primeiro metal que foi obtido a partir aí de trabalhos metalúrgicos, vamos dizer assim? Foi o cobre. Então o homem percebeu que de repente lá perto de um certo local onde estava fazendo a fogueirinha lá, quando acabava lá a fogueirinha, apagou as suas brasas e encontrava o metal cobre. É porque naquela região o solo era rico em minério que continha o metal cobre. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque uma rocha ela pode ser classificada como minério quando tem alguma coisa que me interessa extrair ali, interessa economicamente. Evidente que na época a gente não estava pensando em nada econômico, a gente estava pensando só mesmo nos fenômenos que aconteciam. Tudo bem? E é evidente, se você percebe que uma rocha pode te dar algum metal, você vai tentar esquentar todas as rochas. E aí foram se obtendo novos metais. E o homem percebe que ele consegue alterar as propriedades desses metais quando ele faz mistura desses metais. E aí a gente entra na parte das nossas ligas metálicas, né? As ligas metálicas, elas são obtidas a partir da junção de dois ou mais metais. Às vezes até alguns não metais estão dentro aí das ligas metálicas, mas principalmente, prioritariamente, a gente tem metais ali. Então, a primeira liga aí que vai ser cobrada de vocês é o bronze, que é cobre com estanho. Cobre tem baixo ponto de fusão comparado a outros metais. O estanho também, ou seja, ele passa do estado sólido para o líquido numa temperatura relativamente baixa. Por isso que é bom, por isso que foi fácil, por isso que foi viável obter como primeira liga o bronze. Bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. A gente vai falar mais para frente das ligas metálicas quando a gente entrar na aula de ligações metálicas. É uma aula aí do bloco 1 também. Logo, logo a gente posta essa aula para vocês, beleza? Um último ponto aqui, que foi o último metal a ser obtido pelo homem, pelo menos assim, dos metais mais utilizados, tá? Que é a obtenção do ferro. Na verdade, a gente não vai obter aqui ferro, né? Na verdade, o que a gente obtém aqui é o aço, tudo bem? E por que o ferro foi o último metal a ser obtido? Basicamente porque a temperatura necessária para poder ocorrer a metalurgia do ferro, para poder extrair o ferro a partir do seu minério, que era muito, que aliás é até hoje, né? Imagina naquela época onde não tinha sido extraído quase nada. Então é muito abundante a hematita, mas para eu conseguir tirar o ferro de lá, eu tinha que obter temperaturas muito altas. Então o ser humano também foi desenvolvendo técnicas para que pudesse obter essas temperaturas muito altas, tudo bem? E o último ponto que eu destaco aqui foi na época aí do pensamento, né, dos filósofos gregos, né, onde o pensamento começa a tomar forma. E a gente destaca basicamente duas linhas de pensamentos dos filósofos gregos. A linha do filósofo Aristóteles. E Aristóteles se baseou em outros cientistas, em outros filósofos que vieram antes dele, mas Aristóteles acaba ficando sendo o mais famoso. E aqui a linha de pensamento de Leucipo e Demócrito, tudo bem? Pessoal, por que destacar esses dois filósofos gregos, né? Esses dois filósofos da antiguidade? Porque basicamente eles tinham uma divergência sobre do que a matéria, do que as coisas eram feitas. Aristóteles acreditava que as coisas eram feitas a partir de 4 elementos: fogo,
terra, água e ar. Enquanto que Leucipo e Demócrito acreditavam que as coisas todas eram feitas a partir de unidades menores, a partir de unidades indivisíveis, a partir de átomos. A palavra átomo ela surge aqui com Leucipo e Demócrito. O problema é que Aristóteles era muito mais influente do que Leucipo e Demócrito. Portanto, as ideias de Aristóteles ficaram vigentes por muitos e muitos anos, por milhares de anos. E essa ideia de Aristóteles de que tudo era formado apenas por 4 elementos e para eu obter os diferentes materiais, bastava eu mudar a quantidade, ou seja, a composição desses 4 elementos, surge a alquimia. A alquimia foi a precursora da química, foi o que veio antes da química, o tipo de pensamento que mais se assemelhava ao dos químicos. E quais eram os grandes objetivos dos alquimistas? Eram basicamente 2. Obter o elixir da longa vida, o elixir da vida eterna, e obter uma pedra filosofal, que era aquela pedra que pudesse transformar, ou seja, eles queriam tentar descobrir uma técnica para transformar qualquer metal menos nobre em ouro, que era um metal muito nobre, um metal nativo. Eu não precisava fazer nada, não precisava ter nenhum tipo de metalurgia para obter o ouro. E o ouro era muito valorizado por conta disso e por conta de ser escasso, né? A gente tem pouco ouro, e o ouro dá para manufaturar, dá para você fazer joias, enfim. Isso desde aquela época o ouro era a menina dos olhos de todo mundo. E basicamente, vamos fazer uma comparação. O objetivo dos alquimistas, elixir da longa vida, prolongar a vida deles, né, ter a vida eterna. A gente sabe que hoje isso não é possível, ter a vida eterna. Mas se você falar na década, se você pudesse voltar no tempo, chegasse na década de 20 e falasse que o homem ia viver por 80 anos, eles iam te achar um louco. Por quê? Porque naquela época a expectativa de vida era muito menor. Hoje o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, o avanço dos exames diagnósticos, eles permitem que a gente consiga espichar muito tempo mais a nossa vida. Então esse é o objetivo que os alquimistas tinham. É basicamente o mesmo que a gente tem hoje. Transformar todos os metais menos nobres em ouro, ou seja, o homem estava tentando obter as riquezas. E basicamente é o que a gente tenta obter até hoje, né? Você está estudando, você está se preparando para um vestibular, porque você quer entrar numa boa universidade, você quer ter um bom emprego, você quer ter condição de ter uma vida melhor, você quer ter mais dinheiro. Basicamente você está buscando riquezas assim como os alquimistas. Eu costumo fazer muito essa relação com os meus alunos, que os objetivos dos alquimistas basicamente são os mesmos que a gente tem hoje, porém com foco, com abordagens um pouco diferentes, beleza? Pessoal, essa era a primeira parte então da nossa aula introdutória. Na sequência agora a gente vai colocar basicamente aqui como a química vai estudar o objeto grande de estudo da química, que é a matéria, e aqui a gente vai colocar o que dessa matéria, o que deste material a gente vê na química, beleza? Eu vou dar uma licencinha para você copiar e já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, a gente já coloca aqui, ó, química estuda a matéria. Pessoal, o objeto de estudo da química é a matéria, ou seja, é qualquer coisa. Quando alguém te perguntar o que a química estuda, estuda a matéria. Acabou. Porque a química estuda tudo. Matéria pode estar nos 3 estados físicos, sólido, líquido, gasoso. A matéria é aquilo que te cerca. E tem uma definição padrãozona que a gente dá de matéria, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula, a aula que a gente vai trabalhar aí com as propriedades da matéria, mas já fica aqui a definição da matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como que a gente vai fazer esse estudo da química, gente? Na verdade, esse estudo da química, ele se baseia, né, ele é baseado em 3 grandes vertentes. Primeira vertente, a parte dos fenômenos. Então, olha lá, os fenômenos, a química estuda fenômenos, então a área fenomenológica. Então a gente vai ver uma transformação química, um fenômeno que ocorre com o seu crescimento, quando você se alimenta, como ocorre a sua digestão, como que ocorre a formação do petróleo, como que eu consigo obter, por exemplo, gasolina a partir de óleo, como que eu consigo transformar, manufaturar os diversos metais, como que eu consigo mudar as propriedades desses metais, enfim, todos os fenômenos aí a química vai estudar. Então a gente vai ter uma parte aí da química destinada ao estudo dos fenômenos.
Uma outra coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa, de alguma maneira, representar esses fenômenos. Então a gente trabalha muito com representação na química, né? Porque a gente não tem como acessar a matéria, verificar lá tudo que compõe a matéria, os átomos, essas coisas, então a gente usa modelos. E modelos, eles podem aparecer aí das mais diversas formas, né? Então aqui tem um modelinho de uma molécula, né? Imagino que você consiga enxergar aí esse modelinho. Eu também posso trabalhar com modelos mais simples. Aqui tem uma bola de isopor com algumas mangueirinhas aqui, isso também é um modelo, ou seja, um modelo. E aqui também tem um outro modelinho aqui, também para representar as coisas. Esses modelos todos são só para a gente ter uma ideia de como funciona, ou seja, como que é a matéria. Por exemplo, eu preciso mostrar o giro de alguma coisa, então eu uso um modelinho desse aqui. De repente eu preciso mostrar uma coisa agora sem giro, eu uso esse modelo aqui. Eu quero mostrar alguma coisa de geometria molecular, orbitais, eu uso esse modelo aqui. Esse modelo é uma forma de eu representar esses fenômenos, então a gente vai usar várias representações, a gente vai usar uma simbologia especial, que é uma simbologia própria da química. E aí a parte que mais acaba a galera acaba reclamando é a parte de teorias. Então toda essa representação dos fenômenos tem que ter uma explicação teórica. E essa teoria, ela é constantemente remodelada, ela é constantemente aprimorada, né? Isso que a gente fala não são verdades absolutas. A gente busca trazer para vocês o que há de mais moderno nas teorias da química, mas nada impede que amanhã ou depois essas teorias sejam reformuladas, aprimoradas, melhoradas, substituídas. Então as teorias também podem sofrer aí alterações ao longo do tempo. E como a gente vai fazer o estudo da matéria? A gente também divide em 3 tópicos, né? Aqui na química a gente vai fazer bastante divisões, classificações, separações, porque é mais fácil estudar as coisas por bloquinhos. E aí a gente vai tentando ao longo do curso fazer associação entre esses bloquinhos de estudo, tudo bem? Então, com relação à matéria, o que nos interessa aqui na química? Nos interessa a constituição da matéria, ou seja, do que a matéria é feita, né? Todas as coisas que nos cercam, elas são feitas do quê? Quais são? Existem alguns tijolinhos básicos que montam todas as coisas, ou é uma coisa meio aleatória, ou é mesmo formado por 4 elementos, ou a matéria é formada mesmo por átomos? Como esses átomos se unem? Todas essas coisas a gente trabalha aqui quando a gente vê a constituição da matéria. Outra coisa que é importante a gente analisar são as propriedades da matéria, né? As propriedades, para que serve cada material? Ou de repente eu quero um material que seja mais confortável. O que eu tenho que fazer na modelagem química, ou seja, quais são os compostos que eu tenho que utilizar para conseguir obter esse composto esse produto que me dê um maior conforto? De repente eu quero um shampoo anti-caspa. Poxa vida, o que eu posso adicionar no shampoo para ele ser um shampoo anti-caspa? O que tem a panela de aço inox que a panela de aço normal não tem? Qual a diferença? Qual a diferença entre a panela de alumínio e uma panela de cobre no cozimento, ou seja, no preparo de um alimento? Tudo isso são as propriedades dos materiais que vai nos informar essas coisas. Essas propriedades também servem para eu identificar um material, isso é muito importante. E por último, a gente vê bastante aqui no nosso curso as transformações, ou seja, né, como que eu saio, por exemplo, de um petróleo, né, como que eu saio lá do petróleo e chego nesse plástico que fez aqui, que foi o molde para fazer essa minha caneta? Como que eu saio para poder chegar nesse material aqui da lousa? Essas coisas não estavam prontas na natureza, então alguma coisa teve que sofrer transformações para que eu pudesse chegar nos materiais que nos cercam hoje. Essas transformações são todas feitas meticulosamente, com cálculos das quantidades, por isso que na química a gente coloca bastante matemática, né? É uma matemática básica, elementar, mas ela é importante, por isso que a gente faz aí todo esse estudo e toda essa preparação para que você possa, a partir de agora, mergulhar no mundo da química e que você possa fazer um excelente curso de química aqui conosco, no Química do Amigo. É o meu compromisso de postar um curso completo na internet, 100% gratuito. Eu quero ajudar você que de repente não tem condição de pagar um cursinho, você que está desesperado por causa de uma prova, então de repente uma explicação de um outro professor, com uma outra linguagem, com uma série de listas de exercícios, todas mega atualizadas. Vocês podem olhar lá, tudo exercício atual, caiu nos vestibulares
vestibulares aí de 2013, 14, 15, 16, tem algumas questões clássicas que são de vestibulares muito antigos, mas que fazem a gente refletir sobre os conteúdos. Enfim, a gente espera-se aí uma nova opção para que você possa estudar química aí de uma maneira completa. Se você chegou até aqui, por favor, curta esse vídeo, compartilhe-o nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas conheçam o nosso canal, acessem o nosso site e façam com que o nosso canal cresça. Esse é o nosso único objetivo. Se você tem alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber as dúvidas de vocês e responder aí na medida do possível, beleza? Galera, essa foi então a nossa primeira aula. Eu agradeço muito a sua presença. O que eu tenho a dizer é beijo, tchau!